Isto É, Veja, 23 prêmios nacionais, internacionais, e entre eles a gente destaca aqui 2 prêmios internacional do International Photo Contest Nikon, o Vladimir Herzog de Anistia e Direitos Humanos. O prêmio abriu por 2 ocasiões, 2006 e 2011. Primeiro prêmio Petrobras de jornalismo, fotojornalismo, e com este longa-metragem, O Cavalo de Santo, que a gente vai conversar hoje, ela ganhou as seguintes premiações: 4 prêmios em Gramado, no Festival de Gramado, melhor filme, prêmio do júri popular, melhor roteiro e melhor trilha musical. Também foi premiado nas categorias de direção de arte e fotografia no Festival de Rua de Remígio, na Paraíba. E, além disso, foi selecionado nas mostras competitivas do Festival de Cinema de Pedras Altas no Espírito Santo e do Festival GAMC de Cinema no Maranhão. Ao meu lado aqui também está o escritor Jefferson Tenório, que produziu, que é professor de literatura, escritor, né? Estreou literatura em 2013 com o... Vou mostrar aqui para vocês. Sempre bom mostrar. Em 2013 com o Buraco o Beijo na Parede. Em 2018, Estelas Sem Deus. E agora o livro que está sendo bem aclamado, né? O Avesso da Pele. O Jefferson nasceu no Rio de Janeiro, em 1977. É doutorando em letras na PUC. E, atualmente, a obra dele está tendo um reconhecimento extraordinário, né? Finalista no Prêmio Jabuti, finalista no Prêmio Oceanos. Nada mais, nada menos que os 2 prêmios mais importantes de língua portuguesa para nós brasileiros. Né? Então, digamos assim, né? A Miriam, então, eu começo a falar do filme um pouquinho, né? E aí depois a Miriam conversa mais com a gente. O Cavalo Santo é um filme que a gente teve a oportunidade de assistir numa sessão fechada para convidados, né? E trata sobre as questões das religiões de matriz africana. Me chamou bastante atenção no filme, né? O fato de ser um documentário bastante inventivo. Algo que o documentário já é, né, um estilo de filme que as pessoas têm um pouco de resistência. As pessoas gostam mais de ver o drama, gostam mais de ver a comédia, gostam mais de ver o policial, a ação. Mas o documentário, então, ele tem que se superar nesse sentido e tem que ser sempre um tipo de filme muito mais criativo do que os outros. E eu acredito que o Cavalo de Santo, na minha opinião aqui, bastante rápida, né? A gente vai preferir ouvir a Miriam. Ele é um documentário que alcançou o objetivo, ou seja, ele conseguiu dar a voz àquele com que ele retratou, ou seja, as pessoas que estão, né, dentro dessas religiosidades de matriz africana, né, e foi de uma forma bastante suave e didática, conseguiu explicar direitinho todas as diferenças que existem. Miriam, como surgiu a ideia de fazer esse filme? Como é que surgiu? Fale um pouco sobre o título, fale um pouco sobre a experiência com as pessoas, né? Esse universo de depoimentos que vocês captaram, né? Muitas pessoas falaram de pontos de vista diferentes, professores universitários, estudiosos, literatura, né? Depoimentos como o do próprio Oliveira está presente dentro do livro, né? O Dr. Edio da Silva Júnior, né? Com o seu depoimento com sua sustentação oral no Supremo Federal, né? Nas ações que se moviam no Supremo, né? Então, gostaria que falasse um pouco, bastante, sobre o filme. Boa tarde. Antes de tudo, agradecer o convite do grupo de trabalho, porque é uma honra para a gente poder trazer esse trabalho e ser tema dessa discussão numa semana tão importante ao lado de pessoas assim que eu admiro muito e sou fã. O filme Cavalo do Santo ele surge por alguns motivos pessoais de que, pela minha vida de jornalista, eu sempre, ao longo da minha
carreira, eu sempre entrei e saí na vida das pessoas de uma forma muito rápida. E em 2005, eu já vinha alimentando mais em profundidade, simbolizando a velha escola, né? A escola que eu me formei no jornalismo da grande reportagem. Por outro lado, eu descobri essa questão num pé de página, né, do jornal o Globo, em 2005, sobre a tabulação dos dados do IBGE, que colocavam o Rio Grande do Sul, meu estado natal, como o estado brasileiro com o maior número de adeptos e terreiros, adeptos declarados de terreiros. Para mim, esse foi o grande motivo, o choque que eu tive de ver a total invisibilidade do assunto. Então, a partir dali, a gente começou, eu pedi demissão na revista Época, onde eu morava e editava no Rio de Janeiro a fotografia, e comecei a me dedicar a esse assunto, vim para o Rio Grande do Sul, fiquei na ponte aérea. Então, o que me motivou, basicamente, foi notar a invisibilidade desse lado do Rio Grande do Sul, completamente desconhecido. E esse foi o aspecto que, ao longo do trabalho, nos deixou muito honrados, porque do livro, em 2016, a gente, para atender um pedido, inclusive dos pais de santo e dos orixás, que a gente desse voz aos personagens do filme. Então, o filme ele surge por esse motivo, para a gente mostrar e colocar, enfim, a beleza, a exuberância de uma cultura que é, né, tão, enfim, invisibilizada. E esses foram os dois motivos, Edgar, que assim foi assim a mola propulsora, né? E Miriam, essa experiência de colher os depoimentos, esse trabalho que o cineasta faz, né, que muitas vezes é um trabalho de antropologia, né, de chegar no grupo, de grupo, de dar voz para o grupo. Como foi esse caminho? O que tu destacaria de mais valioso? Do que surgiu dessa experiência de chegar próximo das pessoas, né? De conseguir fazer com que elas, como a gente percebe no filme, né? E vocês todos que vão ter acesso ao filme podem conferir lá, né? Essa tranquilidade com que a câmera deslizou no filme, né? Essa é vamos dizer assim, um resquício do jornalismo, né? Onde contar as histórias, contar uma história sempre foi o foco desse trabalho. Claro que a gente, primeiro de tudo, procurava apresentar, procurava conhecer, entramos em contato com várias casas, fomos trabalhando, né, até para expor as casas, e a gente tinha como princípio básico que a gente não queria mostrar o exótico, que a gente sempre pensou na cultura, pensou na religião de matriz africana como uma cultura que tem que ser respeitada. Então, a gente nunca procurou olhar pelo nosso ponto de vista, mas a gente procurou olhar pelos personagens, né? E isso faz uma diferença grande quando você procura... Mudou muito a nossa forma de ver, né? A minha forma de ver. Eu costumo falar que, durante toda a minha vida profissional, formada na PUC, em Porto Alegre, eu nunca tinha sentido racismo. E, ao fazer esse trabalho, ao voltar para o Sul, para começar a descobrir, né, porque eu tinha uma relação afetiva com a religiosidade, e no Rio de Janeiro ela é muito exposta, né? E, ao voltar ao Sul, a gente enfrentou muitas dificuldades, não pelo povo de religião, mas pela sociedade em geral, de ver, de dar apoio, de conseguir materializar, né? Porque um filme desse você não faz assim com um roteiro fechado, você vai trocando, você vai
tirando as cascas, né? Tirando as máscaras, tirando tudo que você tem introjetado para aprender um novo olhar. E o tanto quanto isso foi chocante para mim, ver o Rio Grande do Sul como era discriminado e como ainda é. Porque o racismo ele é uma luta diária, né? A intolerância é uma luta diária. E como foi, enfim, eu vivi e continuo vivendo uma experiência maravilhosa que é o respeito e o carinho de como a gente foi abraçado pela cultura de matriz africana. Então, assim, não tem preço que pague. Maravilhoso. Não tem preço que pague. Eu como historiador, pude ler também o teu filme como uma aula de história, porque a gente tem uma quantidade de informações nele, a preparação para a gente chegar até as falas, né, que são as falas do povo de religião. O teu documentário ele consegue nos ambientar, a gente consegue sentir que o Rio Grande do Sul não é uma ocupação qualquer, né, do povo negro. Ele tem uma representatividade muito forte. Os dados que vocês colocam ali, né, com o depoimento, eu esqueci só o nome daquele professor que fala sobre os dados estatísticos no filme, daqui a pouquinho a gente lembra, né? E então ali ele coloca as informações sobre a representatividade da religião no Rio Grande do Sul, né? E aí, né, os próprios depoimentos de quem está falando no filme deixam bem claro que é um estado que também, ao mesmo tempo que tem uma grande participação do negro, porque nós tivemos aqui as charqueadas, ele também trouxe também um forte racismo, né? E a gente vê pelos projetos, um deles é discutido na Assembleia, né? Você sabe que quando a gente começou, a gente falava e até hoje as pessoas olhavam assim incrédulos para a gente como se a gente tivesse mentido. Então, muitas das referências do professor, do economista e diretor da Fundação Getúlio Vargas em políticas públicas, o professor Marcelo Neri, a gente procurou pessoas de fora, porque a gente falando, eles não se acreditavam. Então, a gente pescou determinadas pessoas, como o professor, historiador, Alberto da Costa e Silva. A gente procurou um dos maiores especialistas em África. Se a gente falasse, as pessoas achavam que não era verdade. O antropólogo da URGS, né? O professor dos Anjos, que assim, acrescentou falas fantásticas, né? O professor Zulu, né, que foi ex-presidente da Fundação Palmares, que também foi muito importante na construção também do documentário. Acho que por uma primeira rodada, e a gente vai voltar ao filme, agora a gente passa um pouquinho para o Jefferson Tenório, para a gente fazer uma combinação dessa narrativa, né? Jefferson, no roteiro que eu tenho aqui, me pediram para falar sobre uma coisa que eu deixei até como se fosse assim ainda que a gente tenha comentado sobre a indicação para o prêmio Jabuti e o prêmio Oceanos, eu acredito que dentro aqui do nosso estado, né, o fato de você ter sido escolhido como o patrono da Feira do Livro da edição de 2020, né, um contexto de pandemia todo adverso para a participação, ele é super importante pelo dado que me fizeram lembrar aqui que há 66 anos depois que a gente tem o primeiro patrono negro. Num estado, como a gente acabou de comentar aqui, que tem uma história, né, o Rio Grande do Sul tem uma diversidade de vários povos, né, o índio, o elemento paulista que entrou, o açoriano, aí depois, né, e o escravo que veio, escravizado, né, que veio junto. Então, assim, a gente queria que tu falasse um pouco sobre os teus livros, como foi chegar a essa construção, né, dessa, eu vejo, eu não sei se é assim que a leitura é correta, mas eu vejo como uma trilogia geracional, né, os 3 livros, e se eu não me engano, se não me falha a memória, já tem está sendo estudado dessa forma por um pesquisador da Universidade Federal de Minas Gerais, pelo que eu fiz a pesquisa há um tempo atrás. Então, os teus 3 livros, né, o Beijo na Parede, a Estela Sem Deus e o Avesso da Pele. Fala para eles, para nós aqui, para todo mundo, um pouco sobre eles. Bom, obrigado. Boa tarde. Estão me escutando?
Alô? Alô? Tá funcionando. Bom, então, boa tarde, obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui, Edgar, Miriam. Assisti ao filme e fiquei muito comovido em algumas cenas, lembrou muito a minha infância, enfim, a minha avó, né, que era uma grande mãe de santo, e quando a gente veio para Porto Alegre foi um dos primeiros lugares, né, onde a gente foi acolhido foi num terreiro, né, num terreiro de Umbanda. Então foi muito bonito assim ter visto o filme. E a minha trajetória é essa, né? Ela começa no Rio de Janeiro também, frequentando terreiros de Umbanda em Candomblé, em Bangu, depois em Madureira, e depois a gente vem para cá, para o Rio Grande do Sul. E aí quando às vezes me perguntam assim, como é que eu comecei a escrever, né? Assim, eu comecei a escrever nesse ambiente também dos terreiros, não no sentido de escrever as histórias, né? Mas de escutar as histórias, né? E também se aproximar desse ambiente mágico, esse ambiente do sobrenatural muito próximo das nossas vivências, né? Então, eu me acostumei a ver as pessoas incorporando nos terreiros, né? E essa ideia do mágico que se apropria desse corpo material era muito próximo de mim, né? E isso tenha me ajudado, de certo modo, também a pensar as histórias que eu escrevo, né? E aí surgem, então, esses três romances, né? Todos eles, de certo modo, têm um vínculo com a religiosidade, né? E com a religiosidade de matriz africana. Todos os três há, pelo menos, referências, né? Aos orixás, né? E, e talvez, né? Seja uma espécie de trilogia mesmo, né? Como você falou, né? Uma trilogia geracional, né? Então tem ali uma criança, depois um adolescente, depois um adulto contando as suas histórias a partir da sua identificação enquanto pessoas negras no sul do país, né? Isso tem um outro modo de estar, um outro modo de ser negro no sul do país, né? Então é isso que eu discuto nesses três romances. E aí, depois de 66 anos, né, de Feira do Livro, chego então ao patrono, né, ao patronato, num ano de pandemia, um ano super difícil, né? E, e me tornando então o primeiro patrono negro da Feira do Livro de Porto Alegre. As pessoas perguntam assim, tá, mas foi o primeiro mesmo, né? Há uma desconfiança, assim, né? 66 anos. Eu disse, olha, autodeclarado sim, né? Porque de repente pode ter alguém aí que em algum momento era e não quis se declarar, sei lá, mas autodeclarado sim, né? Eu me autodeclaro como primeiro patrono negro e eu acho que isso também tem uma força mais do que eu imaginava, assim, né? Porque a Feira do Livro, ela é um evento muito querido pelos gaúchos, né? Mesmo as pessoas que não costumam frequentar a feira entendem a importância, né? E aí, quando eu chego ao patronato, assim, as pessoas reconheciam isso como algo muito positivo, né? E principalmente para as comunidades negras, né? Para os coletivos negros. Me lembro que as poucas vezes que eu caminhava na rua e eu era reconhecido e as pessoas negras vinham falar comigo e diziam, você é o patrono da Feira do Livro, né? Que maravilha, né? Então é um momento assim muito bonito, importante, mas é muito pouco, né? É pouco porque são 66 anos, né? E por que demorou tanto, né? E o Oliveira Silveira, toda essa história aí, né? Onde é que estava esse reconhecimento, né, ao Oliveira Silveira? Então, Sem dúvida, ele é uma referência, né? sem dúvida. E para eu ter chegado aqui é porque houve o Oliveira Silveira antes, né? Houve os Cadernos Negros antes, né? E aí a gente vai mais atrás, Carolina Maria de Jesus, Machado de Assis, Lima Barreto, Luiz Gama, Maria Firmina dos Reis. Ou seja, houve uma caminhada aí, abriu-se uma estrada para que eu pudesse chegar aqui nesse momento. Então, quando a gente chega nesses espaços, a gente não chega sozinho, a gente chega junto, né? Estava até conversando com o Faleiro, que é um grande amigo, nós dois somos finalistas do Prêmio Jabuti, né? E na semana passada a gente comentou justamente isso, né? Quem ganhar
se nós ganharmos, né, se eu ou ele ganhar, a gente vai ficar feliz do mesmo jeito, né, porque a gente chegou junto, e esse junto é todos esses ancestrais, né, que nos trouxeram até aqui, né? Então, a ancestralidade, como está no filme, é justamente essa presentificação do passado. Ou seja, não é apenas uma reverência ao passado, nem uma celebração do passado, mas é a presentificação do preto velho, dos orixás, né? que chegam ali no terreiro justamente para trazer a presentificação dessa ancestralidade, né? Jefferson, você falou de vários nomes que vieram, né, na linha de uma literatura de afirmação, né? Machado de Assis, né? Lima Barreto, um escritor que tem uma importância muito grande, fundamental, né? Depois você falou da Maria Firmina, que é uma escritora que foi descoberta quase 90 anos depois, 90, 100 anos depois, né? Os seus a Carolina Maria de Jesus, né, fundamental para estabelecer todo, e a geração que está contigo hoje do lado, que está fazendo essa luta, por exemplo, como a Conceição Evarista, qual é a importância que tu vê assim, para o leitor chegar numa livraria e ver estampado, como estava lá na Martins Fontes, de São Paulo, quando tu foi entrevistado lá, estava lá nas estantes o teu livro? Qual a importância disso para as gerações que estão querendo escrever, para as crianças que estão querendo se identificar com a sua cor de pele e ver o valor que elas têm na sociedade? A gente tem visto agora nos últimos anos, né, principalmente a partir dos anos 2000, um pouco mais adiante, né, 2010 para cá, a gente tem uns 10 anos assim de uma visibilidade maior da literatura negra, de autores negros aparecendo, publicando, tendo reconhecimento na crítica, nas livrarias, nas editoras. Isso tudo é muito positivo. Talvez há alguns anos atrás, para mim, seria inimaginável uma série de cenários, né, que hoje eu vejo, né, assim, me tornar patrono da Feira do Livro, então era algo que nem estava no meu horizonte, assim, né. Eu fui muito crítico da própria Feira do Livro durante algum tempo, justamente porque eu não concordava com a estrutura muito branca, sem autores negros, né, e tal. Então, é um momento importante de visibilidade, né? Mas é preciso olhar com certa desconfiança também, né? E a gente não achar que, tá, a gente já tem aqui a Conceição, tem o Itamar, tem o Jefferson, então tá bom, né, gente? Agora vamos para a próxima, né? Eu olho com desconfiança, assim. Então, é importante, a gente tem que celebrar esses espaços, né, que a gente vem ganhando, mas também não achar que é suficiente, né? Foram 350 anos de escravidão. A gente está há pouco mais de 100 e poucos anos, né, depois do 13 de maio, e achar que isso é suficiente, a gente entra aí numa grande hipocrisia, né? Então é muito pouco, a gente precisa de mais. Por falar em hipocrisia, a pergunta que vem do chat do nosso telespectador Mário Marques, eu acho que vai bastante para a Miriam, mas o Jefferson também pode comentar também. O Mário Marques, então, pergunta para nós: a invisibilidade e a falta de reconhecimento das religiões afro-brasileiras ou de matriz africana seria o maior problema ou ainda mais em comparação com as outras? E a hipocrisia, como administrá-la? A gente sabe que a Djamila Ribeiro, né, nas suas crônicas, ela sempre fala muito disso, né, da hipocrisia da sociedade, né, então que o 13 de maio, né, que é questionado, acho que podemos falar sobre isso também, né, é questionado por ser o dia em que nós passamos da escravidão para o racismo, né, a transposição. E a sociedade apagou toda a memória, né? Como historiador, eu choro isso, né? Já na faculdade, nos anos 80, a gente sabia já o que tinha sido feito com os documentos, né? Uma espécie de anistia que teve nos anos 70, a gente teve uma anistia também com Rui Barbosa, que jurista, etc., mas fez esse pecado de eliminar todos os documentos, né? E como a gente está falando para uma plateia de bastante pessoas que são da área jurídica, é importante que a gente lembre que o sistema de justiça, né, muitas vezes ele é muito cruel na hora de decidir os casos. E a gente precisa de figuras, né, como o Edio Silva Júnior, né, na sua defesa lá. Mas, Miriam, tu gostaria de comentar? É um fato gritante isso, né?
essa visibilidade que o Jefferson acabou de comentar nos últimos 10 anos, a gente sentiu isso ao fazer o livro, ao fazer o filme. Né? O filme não é uma construção individual, tem uma série de pessoas que também estão e que ajudaram, né? Se não fosse Carlos Caramês, roteirista, produtor, meu parceiro, que nunca deixou eu desanimar, né? Em todos esses contatos, enfim, todas as casas que nos acolheram, mas hoje se falar de intolerância religiosa tem um outro peso. Tem quando a gente começou, o doutor Edio, por exemplo, criou essa jurisprudência, né, em função de um caso que aconteceu e que belamente aí a Sandra Lee, lá de Pelotas, colocou. As leis acabam aparecendo e sempre embutem atrás um preconceito muito grande na prática da religiosidade. Né? E a gente sentiu isso muito ao fazer o trabalho. O retorno que as pessoas davam, né? O quanto a gente buscou apoio e que não conseguimos. Né? Eu acabei pegando um fundo de garantia de 20 anos de trabalho, jogando todo nesse projeto, e depois conseguimos o apoio de alguns editais, mas eu acredito que até hoje ainda é muito, como disse o Jefferson, muito pouco, porque tem que ser vigilante diariamente, não basta só a semana, né? Porque a gente enfrenta não só nos meios de comunicação, né? Só nos períodos comemorativos e depois. Né? O dia a dia de um jovem negro acordar, né, e ser confundido com, né, com bandido, com, enfim. Então, eu acho que assim a gente tem um longo, claro que é maravilhoso, a gente está tendo, inclusive, o reconhecimento do Cavalo de Santo agora, isso é maravilhoso. É uma premiação histórica, por um documentário em Gramado. É uma premiação histórica, a gente ficou até Estamos fazendo história aqui nessa tarde. De como a curadoria privilegiou, né, o entendimento, e o filme, ele foi uma adaptação do livro, mas ele evoluiu, ele conseguiu trazer atualidade, né, pegando questões do doutor Edio, né, do julgamento do Supremo, da questão do Beto, né, do rapaz que, né, foi morto lá no Carrefour, enfim. Então, a gente vê hoje na propaganda as grandes corporações fazendo homenagem, mostrando, mas eu acho que é isso, essa construção não é individual, né? É a construção que tem que ter o branco junto, o negro, como normalizar a ascensão, não é um caso específico. Eu acho que é muito importante, não é um ator, um filme, mas eu acho que a ascensão de uma sociedade democrática, ela passa por isso, por ter normalizado a ascensão do negro e não colocado como apenas, né, no momento, o grande ator, o grande, enfim, executivo, né? Mas tem que ser normal isso, tanto negro quanto branco, quanto gênero, raça, tamanho, né? E é duro, eu acho que essa luta ela continua. Como o Jefferson falou, né? Está sempre com um olhar de desconfiança, né? As várias entrevistas que eu assisti de ti já, né? É uma tônica que sempre aparece na tua fala. Né? E isso me chama atenção, porque não é só o Jefferson que fala isso, mas a gente tem que estar atento, né? Porque nós que trabalhamos na Procuradoria Federal dos Direitos do Cidadão, né? Ela trabalha com uma temática toda de cidadania, né? E as questões de minoria também são um tema do Ministério Federal na Câmara, na 6ª Câmara, né? A Câmara das Minorias, que a gente chama, né? As questões indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais. No NAOP, no núcleo que eu trabalho, a gente tem casos em que o discurso de ódio, né? Ele também é dirigido mais forte
para a pessoa negra, as questões de preconceito, de igualdade, o grande debate das cotas, as comissões de heteroidentificação. A sociedade ela tem que estar alerta o tempo todo. Eu aqui hoje só posso falar como uma pessoa que trabalha no sistema de justiça e que está junto com os meus colegas, com os procuradores da República, atento às questões que estão na sociedade. O debate desse filme hoje, ele traz, né, dois gigantes ao meu lado aqui, eu nem sei para que lado que eu olho, como se diz, né? Mas, assim, respeito muito o trabalho de vocês dois, né, da Miriam conheci mais recentemente, né? E do Tenório já um pouco mais espaçado. Mas, Jefferson, eu queria que tu falasse um pouco da religiosidade, porque ela também aparece na tua obra, né? No Estela Sem Deus, que eu vou mostrar aqui na câmera, né? Ele é o meu preferido dos teus três, e porque ele trabalha com essa questão da religiosidade, né? Ele consegue chegar perto de um tema delicado, né? E todo o drama desta adolescente, a protagonista do teu livro, ele é um drama que envolve também a religiosidade, né? Eu queria retomar um pouco do que a Miriam falou sobre essa naturalização, né, das pessoas negras na representação delas, né? Assim, seja ela no teatro, seja ela no cinema, na literatura. Por que é problemático a gente fazer representações de pessoas negras? Porque como dentro da história da arte a gente teve poucas representações, e essas poucas representações elas eram negativas, né, pejorativas, ou colocavam, né, os negros numa situação subalterna, como há poucas representações, toda vez que você representa um personagem, como essa representação ela é escassa, ela chama atenção de qualquer modo. Então, se você vai para uma novela, por exemplo, uma novela das 8, e aí você coloca lá, por exemplo, um negro empresário bem-sucedido, né? E as pessoas vão criticar porque, bom, onde é que estão esses negros bem-sucedidos, né? Porque a gente sabe que os negros ganham menos, né? Que é mais difícil você ter uma ascensão, né? Então você tem um problema ali por trazer essa representação. Você coloca o negro como empregado, você também vai ser criticado porque você está colocando o negro de novo numa situação de subalternidade, mas essa não é a realidade também, né? Se você coloca o negro numa outra situação, também vai haver uma crítica, porque justamente não há essa naturalização do sujeito negro na sociedade, né? E enquanto não houver essa naturalização, sempre vai ser problemático você conseguir representar a pessoa negra nos espaços, né? Então, mas é claro que a arte e a literatura elas devem justamente quebrar com os estereótipos, né? Ela deve trazer a representação negra sempre de um outro modo, né? Então, uma outra coisa também que acho que é importante falar é sobre essas datas, né? Tanto o 13 quanto o 20 de novembro, né? O 13 de maio, até a década de 80, inclusive o filme do Zósimo, que a gente estava falando, o Abolição. Ele é um livro, é um filme quase comemorativo, assim, né? Ali já há uma tensão já se deve ou não comemorar ou celebrar o 13 de maio. Há uma discussão ali naquele documentário. E aí o que aconteceu? Veio o 20 de novembro e aí a comunidade negra, o movimento negro abraça o 20 de novembro por uma questão política, ideológica e por representar melhor, né, essa ideia de celebração e de reivindicação. Mas aí o 13 de maio acabou tendo uma data negativa, né? Mas é importante a gente olhar também para o 13 de maio, porque o 13 de maio ele não é só a data, ele é também fruto de uma luta abolicionista de muito tempo. Então, embora ela tenha tido esse caráter de libertação com 2 artigos, né, você liberta, né, está declarado a liberdade e revogo todas as leis contrárias a isso, né? É isso, não tem mais nada, né? Embora tenha sido isso, mas para chegar nisso, é importante dizer que houve uma luta de brancos, de negros, né, em busca dessa revoltas chibata dos malés, né, dos o malés, José Bonifácio. Exato. Então, a gente tem aí toda uma luta que não pode ser apagada justamente
por causa de uma data, né, como o 13. E, assim, e o 13 de maio, quando a Princesa Isabel assina, assim, só São Paulo ainda tinha escravizados, porque os outros estados não tinha mais. Racionais MC cantou, né? São Paulo, último estado. Exato. Abolir Então, não, Racionais ou... Bom, enfim. Emicida. Perdão. Emicida. Em 1884, por exemplo, no Ceará já não tinha mais escravidão, né? Mas isso é fruto de lutas, né? Então, é por isso que a gente tem que olhar para o 13 de maio, não como apagamento, mas olhar ele também como uma data importante, né? E o 20 de novembro como uma ressignificação dessas datas, né? Mas voltando à religiosidade, né, do Estela Sem Deus, primeiro porque o título ele talvez afaste um pouco as pessoas, ou cause um pouco de desconforto, né? Parece um livro ateu, né? Assim, na verdade, não é isso que é discutido no livro, né? Eu não discuto se Deus existe ou não existe. Isso não é uma questão para mim, né? E não é uma questão para a personagem também. Esse Deus aí que aparece, na verdade, é um tipo de Deus que é apresentado a ela, né? O Deus católico, punitivo, né? E depois esses deuses, né, que vão passar na vida dela, vão se materializando na vida dela, né? Então, passa pelo pai, passa pelo namorado, passa pelo chefe, então, esses homens, né, que passam pela vida dela, e que cada um deles vai tentar subjugar ela ou impedir que ela seja o que ela quer ser, que é uma filósofa. Ela tem 13 anos e ela quer ser filósofa, é isso, né? Mas aí vão aparecer esses deuses na frente dela, impedindo que ela siga o seu caminho, né? Então, na verdade, a religiosidade aqui, ela extrapola a questão puramente religiosa e vai para uma questão cultural também, né? Que é, de certo modo, como eu enxergo o filme O Cavalo de Santo, né? Eu acho que ele é um filme mais do que a religiosidade, né? Mas ele é um filme de preservação cultural, né? De uma memória cultural, né? E eu gosto também de nem sempre fazer essa vinculação dos orixás com a religião, porque eu enxergo os orixás também como arquétipos, como material estético, né, como material para a arte, né, e não necessariamente vinculados à religião, né? E eu acho que o Cavalo de Santo ele tem esse caráter também, assim, né? Ou seja, ele mostra essa exuberância dos orixás, no sentido estético também, né? E é isso que eu tento fazer nos meus livros, né? É falar assim da religião, mas ao mesmo tempo também trazer para esse lado artístico, né? Estético. Tem uma outra pergunta, e essa aqui eu acho que vai para Miriam. Não colocaram o nome aqui. O carnaval é igualmente uma manifestação popular, objeto de racismo institucional, mas não se fala em proibir o Réveillon, o acesso às praias, eleições, nas eleições nada se questiona. Mesmo sendo um momento delicado da pandemia, a preocupação sanitária é seletiva. A gente poderia comentar essa pergunta com o teu filme, né? Que tem dentro dele, né, uma questão jurídica bem importante, né, que é a questão dos projetos de lei sobre o abate de animais da deputada. Sim. Então, acho que poderíamos fazer uma ligação com isso. Por que as religiões de matriz africana são perseguidas e outras, né, como o doutor Edio fala, né, no seu depoimento no Supremo, ninguém vai lá nos abatedouros, né, de frango para questionar que estão matando animais lá, né? Mas há uma perseguição às religiões. Ao fazer esse documentário, assim, eu primeiro de tudo, eu me sinto muito mais à vontade atrás das câmeras, né? Para falar, assim, eu nunca me propus muito a ser uma acadêmica, mas adorei ver o Jefferson falando do filme, da forma como você captou essa coisa do resgate. Mas ao fazer o filme, a gente debateu muito isso, né? Essa pergunta, por que, né, outras formas de abate no mundo muçulmano? No interior do Rio Grande do Sul, inclusive, tem grandes empresas que exportam, são feitas, inclusive, exportam direto para o mundo muçulmano.
porque no mundo judaico, que há também rituais de sacralização, não é comentado, não é debatido, porque ao mundo das religiões de matriz africana. E a explicação sempre que eu escutei e aprendi é que não se trata só do mundo de matriz africana, é porque associa-se ao mundo negro, pobre e batuqueiro. Era sempre uma expressão que a gente escutava muito. O que vocês vieram fazer aqui? Fotografar preto e pobre e batuqueiro? Como se fosse uma coisa menor, como se fosse uma coisa desprezível. Eu que fiz a minha carreira, né, quer dizer, esse tipo de raciocínio é o que está embutido, né, nas pessoas. Eu que fiz a minha carreira Rio e São Paulo, as pessoas olhavam para mim aqui, por que vim fotografar preto, pobre, batuqueiro? Quer dizer, porque associam a religião de matriz africana a sempre o que é colocado na mídia, né, ao que é colocado a questão do negro, né, a questão de sempre notícias ruins, né? Hoje, claro, está se mudando isso, mas tem esse preconceito por uma questão econômica, por uma questão de talvez até de preservar, porque um autor que eu conheci recentemente, que é o Gessé de Souza, ele diz que o racismo só existe quando a pessoa é tão bombardeada que ela mesma aceita, né, que não pode ser outra pessoa, não pode ter ascensão. Então, assim, é tão forte essa forma de condução, né, da imprensa, das instituições, que o estigma sempre está ali embutido, né, que é uma religião de negro, é uma religião de pobre e é uma religião que veio da África. Né? Porque outra coisa também que eu acho que é fundamental, a gente teve muito cuidado ao mostrar os rituais, porque no judaísmo, por exemplo, você não vê, né? Na imprensa, você não, é muito raro. Os abates, de maneira porque o abate para fins de comida Alimentação. Da alimentação, ele é feito todo no preceito muçulmano, né? E isso também você não vê, né? Agora, quando você pega a questão cultural da identidade do Brasil, né, com o candomblé, com o batuque, agora o batuque, né, com a luta de muitos babalorixás, de muitos ancestrais, né, que colocaram o batuque de novo, né, diferenciando que não é menor do que o candomblé, que não é menor do que outros, mas que é diferente e que todos são irmãos, né? É uma religião co-irmã. Eu acho que um pouco é isso, é a questão do preconceito contra raça e contra economia, né? Contra lugar. E como né? o antropólogo falou no filme, né, dos Anjos, o terreiro é um espaço de democracia, né? Um espaço de luta. Nossa, a fala dos Anjos é uma das coisas mais fortes que eu escutei na minha vida, assim, aqui no Sul, né? Como o branco no Rio Grande do Sul, ele se vê como uma necessidade de educar, né? Quer dizer, como o branco tem como ele entende como uma questão civilizatória, né? Está sempre educando o negro. Isso a gente viu nesse projeto de lei que tinha na Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, em que a deputada em nome da proteção aos animais, né? Misturou tudo, né? Que era a campanha dela, né? Como nós estamos num evento voltado principalmente para o público da área jurídica, mas não só, os casos que a gente debateu aqui, né, do abate de animais, profundamente ligado ao teu filme, né? Os acordos, agora eu lanço assim uma espécie de uma pergunta para vocês, né? Os feitos no caso do Santander, daquela exposição e do Carrefour, né? Naquele evento trágico que houve. Aqui também pediram para eu lembrar que a juíza Carla Avellini, né, citou Sérgio Vaz e o José Faleiro numa decisão a favor de jovens. Então tem esse momento no mundo jurídico brasileiro, né? Então a pergunta a gente pegaria lá, como a Chimamanda fala na história no perigo de uma história única, né? Vocês acham que as histórias que vocês contaram
no filme, espero que tenha outros filmes nessa linha, e nos livros, né, que temos, né, Tenório, Jefferson, se vocês acreditam que essas histórias podem desumanizar, podem trazer uma humanização para a gente compreender, né? Por exemplo, para um leitor que não sofreu diretamente isso. Né? Posso começar com o Jefferson e depois a Miriam. Eu acho que a arte e a literatura ela tem justamente essa função, né, de humanizar as pessoas, sensibilizar as pessoas, né. Mas como eu também sou uma pessoa um pouco cética, assim, em relação até à própria arte, né, a força da literatura e da arte, eu já acho que ela não pode tanto assim, né, porque para que as coisas aconteçam de modo mais prático, você precisa de leis, você precisa de programas de governo, você precisa de investimento em educação. Isso são coisas mais práticas, mais pragmáticas, né, que você pode fazer e que a literatura não passa por aí. Né? A literatura tem uma outra via e é um outro tempo, não é o tempo do imediatismo, né? É um tempo subjetivo, mais filosófico, né? E que, enfim, não tem justamente esse caráter, né? Mas, por outro lado, eu acredito também que ela tem muita força, né? Porque se ela consegue sensibilizar um juiz, né? E a partir dessa sensibilização ele começa a ter uma outra visão da sociedade, isso pode impactar, né, justamente nas decisões, né? Se você tem acesso, por exemplo, à ideia de justiça nas culturas africanas, que é o que eu acabei estudando, né, um pouco, se um juiz tem acesso, né, a essas visões, é claro que o modo de ele fazer o julgamento, o modo de ele julgar, ele vai ser muito mais, ele vai ter muito mais instrumentos, né, para conseguir chegar a uma determinada decisão, né? Então, essa ideia, por exemplo, né, dessa justiça, a imagem que a gente tem da justiça, né, que é aquela mulher vendada, segurando uma espada e uma balança. A gente tem que se perguntar por que uma mulher, por que ela está vendada, e que dá uma ideia de neutralidade. E porque tem a espada. E porque tem a espada. Que a espada funciona por algumas vezes, né? A espada funciona. Então, a questão da punição, né? Enfim, se não funcionar com a balança, funciona com a espada, né? Então, tem toda uma questão que a gente pode pensar. Mas nessa imagem, talvez o que mais me coloca assim em questionamento é justamente essa ideia de neutralidade na hora do julgamento, né? De imparcialidade, né? Você tem a balança, mas tem uma venda nos olhos. Porque, na verdade, é uma grande ilusão, assim, né? É uma ilusão porque ninguém é neutro. Você não é imparcial. Né? Quando você vai tomar uma decisão, você tem a tua história, tem a tua trajetória, a sua experiência de vida conta naquele momento. Então, é uma ilusão que se passa de que, enfim, a justiça ela é cega, mas ela é cega no sentido de que ela vai ser neutra e vai ser imparcial, né? Então, nesse sentido, eu provoco um certo deslocamento nos meus livros, assim, né? Ou seja, que justiça é essa que está sendo colocada principalmente para a população negra, né? No caso do Avesso da Pele, por exemplo, né? Que você tem ali uma violência policial de um sujeito negro, um professor de literatura que é brutalmente assassinado ao ser confundido com um bandido, né? E aí não importa se esse homem negro ele tem mestrado, se ele tem doutorado ou se ele está lendo Dostoiévski. Na frente da polícia ele vai continuar sendo um corpo negro que precisa ser eliminado. Né? Essa é a grande questão. Né? Veja bem, não é só a postura do policial, né? Porque a gente também cai nesse maniqueísmo, né? Ou seja, os policiais acabam sendo o grande para-raio, né? E, na verdade, é o policial, mas é também a visão da instituição. Né? Então, enquanto não mudar a visão da instituição em relação às práticas,
você vai continuar tendo, né, esses assassinatos, né, que têm acontecido sistematicamente, né? Pelo chat aqui tem algumas manifestações que são interessantes. A Juliana, só assim que ela se chamou, ela disse que maravilhosa contribuição, aí então depois ponto, né? O olhar para os orixás como arquétipos. O filme realmente traz muito mais do que religiosidade, traz cultura, raízes, lutas históricas. A morte de jovens negros de periferia não move instituições, não comove, mas a galinha da macumba, e aí pontinhos, né? Então é bem o Dr. Edio no seu discurso lá no Supremo, né? A Juliana também diz que durante as falas do filme fica exaltado o terreiro como uma seara de democracia, espaço para todas as formas de vida, espaço de acolhimento das diversidades, né? Acredito que a gente comentou isso, né? Mas deixo a palavra contigo para complementar mais sobre essa manifestação. Isso tudo foi essa construção, né, de descobrir os personagens, né, da voz, o reflexo, principalmente quando a gente começou a fazer, a gente não imaginava essa dimensão que ele tomou, né, porque a própria sociedade também ela começou a ter as coisas mais de forma explícita. Mas eu acho que é isso, é importante a gente documentar, a gente mostrar. A Chimamanda, né? A questão de origem. O perigo de uma história única. Com o teu filme a gente vai ter uma outra história, outras histórias. Sim, porque essa documentação e essa preservação também, do ponto de vista... Muitos personagens do filme já faleceram. Então, ao longo dessa trajetória, se a gente não valoriza e não destaca, e não, principalmente não traduz isso para as escolas, né? A gente não tem a noção, e eu acho que uma coisa fundamental é a sociedade perceber que há racismo, que há intolerância. Porque se a gente não assume isso, não muda. Intolerância, então, assim, discurso de ódio, o filme, racismo. ele não foi feito, ele foi sendo construído dessa forma ao longo desses últimos anos, mas a gente está muito feliz porque ele pode ser, ele está sendo um tijolinho em toda essa base de luta que já existia e que não tinha visibilidade. Então, assim, para nós é uma satisfação muito grande, é um aprendizado muito grande, porque ele pode estar ajudando com mais uma pitada, mas não basta só ele, né? Ele foi reflexo de tudo que já aconteceu também. E ao longo do tempo a gente foi amadurecendo, né? Foi vendo como atualizar. E a realidade está muito brutal. Então... Antes de nós começarmos aqui, a gente estava... Nós, né, estávamos conversando que o filme também passa a ser um documento, né? Na medida em que muitas das pessoas retratadas, né? Importante para a cultura africana no Rio Grande do Sul, eles acabaram falecendo, né? Enfim, por causa da idade. Não, e até a própria forma. A gente sempre escutou muito dos mais velhos, né, que a própria religião ela tem que manter os fundamentos, né? E muitas vezes você não tem um registro que é próprio das religiões, que é a comunicação oral, mas se você não tem algo que retrate isso, se perde para os mais novos. Então, é uma questão importante também ter um pouco... Claro que a gente, no filme, só adentrou com a permissão, né? Porque são... espaços sagrados. Rituais, espaços sagrados, né? Que cabem só aos iniciados, né? Então, a gente teve muita preocupação em não transgredir ao que nos era permitido, né? E eu acho que ele procurou ser isso, não só um filme de religião, mas um filme que mostrasse todas as coisas que a sociedade é. Né? Então, eu acho que essa é a contribuição que a gente, como jornalistas, como documentaristas, a gente traz, né? É dar voz, refletir essa situação que a gente está vivendo, que não é de hoje. Né? Eu tenho a impressão que na tarde de hoje aqui, a nossa conversa, né? A gente está se encaminhando mais
para o final. Ela foi produtiva na medida que a gente está vendo que duas obras, né, de espaços da cultura diferentes estão trazendo questões atuais, questões que são importantes, né? Por exemplo, a gente pode falar que há uma perseguição às religiosidades, há um preconceito, né, registrado nos livros, há uma perseguição religiosa também por conta de ser uma determinada população, e essa população luta. A gente tem uma história, a gente tem o Oliveira Silveira, para lembrar de novo, que é a referência dessa série de debate que a gente está fazendo aqui, né? Nos livros nos teus livros, né, Jefferson, aparecem essas questões da infância, do abandono da infância, da impossibilidade da escolaridade, né, da perseguição às pessoas, né, da violência policial, né? A gente teve a realidade brasileira ontem, teve mais um capítulo sangrento, né, com esse massacre que aconteceu no Rio de Janeiro. Né? Então, o mundo atual. E a pergunta, assim, que... deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. No chat, né, há uma manifestação aqui, né, não colocou o nome, né, que os encontros de trabalho, né, que reúnem pessoas... que vão discutir questões né, que tem a ver com racismo estrutural. Muitas dessas reuniões a maioria das pessoas são brancas, né? Esse é o comentário que está aqui. Como a pessoa não colocou o nome, eu também resumi um pouco aqui o que ele falou. Isso eu sinto lá, porque a gente tem as comissões para a equidade, né, gênero e raça, e a gente percebe que muitas vezes a gente não encontra pessoas negras dentro da instituição para representar de uma forma, digamos assim, que se tenha 9 pessoas, a gente não vai conseguir uma representação igualitária. Então, a gente tenta buscar o maior número de pessoas, né? E a gente tem lá no Ministério Federal, atualmente, a Silvana, uma pessoa de ponta lá, trabalhando com a gente, né? Mas eu queria, né, dentro do grupo aqui, pediu para eu fazer essa pergunta para vocês, eu queria ver, assim, que vocês dissessem com todas as letras, por que o debate racial é urgente hoje, né? Sobretudo no Rio Grande do Sul. E aí, damos a palavra para o Jefferson, em primeira mão. Um outro aspecto que me chamou a atenção no filme é justamente o próprio espaço, né? Assim, a gente pensar o espaço do terreiro como esse lugar de resistência, de preservação cultural, né? E o espaço, assim como o tempo também, né? O tempo dentro das culturas de matriz africana e o próprio tempo dentro do terreiro é um outro tempo, né? É justamente esse tempo que não é linear, né? De certo modo, a narrativa do Cavalo de Santo, ela atende também a esse tempo, né? Que é justamente porque você não tem uma voz que vai conduzindo, né? Você tem ali se é inserido num outro tempo, e isso eu achei muito bem construído. Mas o espaço, principalmente para as culturas diaspóricas, e a gente não pode esquecer que em toda a diáspora africana, em sua raiz, está a violência, a brutalidade, o apagamento identitário e a perda do território. E essa perda do território, ela foi tão pungente, tão dolorosa, né, que muitos negros, ao chegarem aqui no Brasil, e quando se davam conta de que eles não voltariam mais para suas terras, muitos deles cometiam suicídio, né, comendo terra. Era o chamado banzo. Eles comiam terra até ficarem sufocados e morrerem. O Oliveira Silveira tem vários trechos de vários poemas dele que ele fala sobre o banzo, né? Sim. É bom até a gente explicar, infinita, né? Eu vou te dar vou te pedir para explicar para nós exatamente a palavra que é. Na verdade, é uma expressão, né, que se utiliza para essa melancolia e essa tristeza infinita, né, que é justamente essa saudade que se tem de um lugar que você não vai conseguir voltar, né. E aí, o modo como essas comunidades encontraram para lidar com essa falta é justamente buscar se reterritorializar num outro espaço. E aí, como é que você faz isso, né? Então, primeiro você sai da senzala, depois você vai para a cidade, depois você cria esses lugares, esses espaços, né? E muitos deles é a escola de samba, é o terreiro, né? No terreiro, especificamente, quando você entra numa casa de umbanda, por exemplo, você vê aquelas casinhas representando os orixás, né?
Na Nigéria, por exemplo, existem cidades com o nome dos orixás, né? Oxum, Ogum, né? Então, o terreiro, ele é também essa metáfora do espaço africano. Por isso que extrapola a religião, né? Porque não tem Umbanda na África. A Umbanda é aqui, foi criada aqui, mas as raízes estão lá, né? Então, esse movimento que eu acho que é interessante, né? Você manter esse... Mas aí, voltando à sua pergunta, por que é importante, né? Porque eu acho que a gente tem que... Como é que a gente vive num estado em que há um grande número de casas de matriz africana e, assim, é muito heterogêneo. Assim, o documentário mostra justamente isso. Não é uma coisa só, né? Você tem ali uma constelação de várias vertentes, né, de religião de matriz africana ali. E aí o que acontece? Aí tem uma fala que agora eu não me lembro qual fala que diz que, então, assim, a hipocrisia é: de dia eu nego e condeno, e de noite eu vou lá bater tambor e fazer a roda e me consultar com os orixás, né? Porque eu quero resolver minha vida. Então, há também esse modo, que é um pensamento colonial, de, bom, eu tenho que me aproveitar disso aqui, né? Então, algumas pessoas, quando frequentam os terreiros, elas estão lá porque elas querem resolver alguma coisa, mas não que elas querem comungar ou fazer parte daquele lugar. Então, de novo, mesmo que uma pessoa branca resolva frequentar uma casa de santo, muitas vezes ela não está muito interessada na cultura ali, ela está interessada em o que eu posso ganhar Material, disso aqui. no aspecto material. Um aspecto material, de saúde, afetiva, né? Enfim, tem uma série de questões aí que estão envolvidas. E para terminar, eu trouxe aqui esse livro, que é o Contos de Axé, né? Eu mostro aqui. Que são vários autores que receberam aí a missão de escrever um conto para cada orixá, né? Eu escolhi escrever para Ogum, né? Eu sou filho de Ogum, e o nome do meu conto é Ogum à Beira-Mar, né? E que nesse conto eu escrevo justamente essa hipocrisia, né? Então é um empresário muito bem sucedido, mas que ele está com uma doença que ninguém consegue identificar. Ele já fez vários exames, ele está desesperado, e na empresa dele existe um office boy que é negro, e ele sabe que a mãe desse office boy tem um terreiro. E ele chama o menino, então, escondido, assim, para que ninguém veja ele falar, e diz: olha, gostaria que você me levasse lá nesse terreiro lá, porque eu preciso saber o que eu tenho, né? Então, mas você não pode dizer para ninguém, né? Então, isso é muito característico dessa hipocrisia aqui no Rio Grande do Sul. Eu me lembro da minha mãe e da minha avó dizendo o seguinte: olha, lá na escola, se tu encontrar a mãe de um colega teu que frequenta aqui a casa, você não pode dizer que ela frequenta a casa, né? Isso era proibido, né, você falar uma coisa. Mas eu não entendia por que da proibição, né? Então, acho que a gente tem que lutar também com essa hipocrisia, assim, né? Se a gente precisa naturalizar a cultura africana, a religião africana, e parar de demonizar, né? Que acho que é isso também, né? Aquelas tomadas da festa dos Exus, aquilo é maravilhoso, assim, porque você vê ali toda uma mitologia que por muitos anos ela foi criminalizada e continua sendo criminalizada, né? Então, enfim, o filme é maravilhoso. Miriam. Pegando a deixa do Jefferson, é justamente, eu acho que isso, qual é a importância da gente, do filme, como vai refletir, vai interferir, é mostrar e tirar a demonização, até porque a gente vive num momento, apesar de ser, né, a gente é um país laico, mas assim, com a ascensão dos neopentecostais, há uma demonização brutal das religiões de matriz africana. Então, é importante nessa desmistificação, é importante apresentar justamente a beleza, né? Porque desconstrói
enfim, essa versão, né? Porque hoje muitos neopentecostais estão no governo, estão mandando, então isso precisa se ter políticas públicas de afirmação para ter mais acesso, para desmistificar, e isso a gente só vai ter com a democracia. Por isso daí a desconfiança do Jefferson, né? É. Com essa, digamos assim, né, Jefferson? Talvez seja uma moda, né? Gostar de ler. Então a gente tem que cuidar para que não seja uma moda, né? Seja algo que fique mesmo, uma literatura que tenha sua voz garantida, seu espaço, né? Sabe que já me falaram que se é uma onda, né, a Uhum. literatura negra, né? Se é uma onda que vai passar. Sempre quando me perguntam isso, eu penso assim, essa pessoa não sabe como funciona o mar, né? Porque as ondas não param. Pode ser uma onda, mas vem Boa, outra boa. depois. Aqui tem uma pergunta da Magali. A figura do professor, o desalentado no universo sem políticas públicas e oportunidades, central no Avesso da Pele. Assim como em Os Supridores, é uma realidade perene, mas que está sendo, de alguma forma, descoberta pelas casas privilegiadas. Se ele puder comentar essa velha novidade. Então, a pergunta vai para ti. Bom, um comentário, né? O meu personagem, ele é um professor, né, de literatura. O Avesso da Pele, ele é uma espécie de homenagem aos professores, né? Mas para por aí, né? Porque há também uma grande crítica a essa educação, e eu tenho ido em grupos, né, de professores para conversar sobre a educação e a literatura, né? E o que eu tenho percebido é que, enfim, eu dei aula durante 20 anos, né? Hoje eu não estou mais em sala de aula, mas eu dei aula durante 20 anos, e todas as coisas que deram certo nos meus projetos dependeram de mim e dos meus colegas, não de uma política de governo. E isso é muito cruel. É muito cruel você depositar todas as esperanças de mudanças educacionais no professor, né? Então, admiro os professores, né? Elogio, sei que há profissionais incríveis, mas a gente não pode mudar a educação brasileira dependendo de questões individuais, né? A questão ela tem que ser de políticas governamentais, né? Eu até vou deixar aqui para o Jefferson ainda, porque essa aqui veio, a Camila mandou uma pergunta, né? E parece que ela leu o teu conto aí, porque a pergunta é assim: pode-se falar em apropriação cultural nessa relação dos brancos com os terreiros? A Miriam também pode comentar. Então, aí é um outro debate. Eu vou tentar sintetizar aqui. O debate da apropriação cultural, ela está muito forte hoje nos Estados Unidos e no Canadá. Ontem mesmo eu estava dando uma entrevista para um jornal no Canadá, que no ano que vem meu livro vai ser lançado Parabéns. lá. Obrigado. E lá eles estão com essa... É uma questão para eles, assim, né? E muita gente sendo cancelada, muitas pessoas brancas sendo canceladas justamente por essa acusação de apropriação cultural. Eu acho que essa visão que a gente tem de apropriação cultural, ela é predominantemente a partir de uma visão colonial, né? Porque o que é a colonização? Ela vai lá, usurpa, né? Rouba, e através da violência, da brutalidade, escraviza, né? Toda essa visão. Então, a visão que a gente tem hoje de uma apropriação cultural é essa visão colonial, né? Agora, a visão que se tem das comunidades de matriz africana em relação à cultura do outro pode ser de apropriação, mas ela não tem a ver com dominação e nem com roubo. Ela tem a ver com uma ampliação, e isso está no filme também. Está lá no filme, no corpo, no Cavalo de Santo. Tem uma fala, inclusive, do professor dos Anjos, que colocou uma questão que é muito interessante, que aqui no Sul, até foi uma questão um pouco de preservação. Botava-se, até também uma certa... É o segundo estado menos negro do Brasil. Então, aqui no Sul é um pouco diferente nesse sentido, que com a colonização italiana-alemã, o fato de ter muitos brancos dentro dos terreiros era quase como uma estratégia de proteção, porque quando a polícia batia, abria a porta
né? Então, o professor dos Anjos, ele falou isso bem Ba- no... Bacana esse olhar, essa perspectiva, né? Assim, que é uma coisa muito específica daqui, né? Mas tem hoje, inclusive, é um outro debate, uma outra discussão do crescimento dos brancos dentro da religião, mas eu acho que é importante a gente também situar essa questão, né, de uma forma de resistência, né, perante a polícia, que até pouco tempo, não é muito tempo atrás, né, ainda criminalizava a prática das religiões de matriz africana, invadindo os terreiros, prendendo, enfim. Acredito que estamos nos encaminhando mais para os finais, né? E eu colocaria uma pergunta para cada um de vocês e depois a gente pode devolver para a Magali. E eu começaria com uma pergunta para o Jefferson e aí encerraria com o nome, né, do nosso evento Cavalo de Santo. Algum projeto, Jefferson, que avance nessa discussão e que possa, para quem está nos assistindo hoje, assim, algum projeto que tu tem em perspectiva? Claro que o nosso sonho aqui nessa tarde é que o nome de vocês apareçam, né, no Jabuti com a premiação, né, e no Oceanos. Isso seria para nós aqui, o nosso evento ficaria historicamente, né, no momento anterior a essa premiação, seria ótimo. E também interessante para a gente dar uma visibilidade maior ainda do que a gente já está conseguindo com o livro, né, Jefferson? O livro que está ficando bem. Então, assim, a pergunta é se tu tem algum projeto que está em andamento, que pode avançar nessas questões de tratar com a questão jurídica, ou algum projeto que avance em algum ponto, né, disso aí. Claro, todo escritor não gosta de falar do que está escrevendo, enfim, a gente sabe. Ontem eu fui assistir o Carl Hart, né, que é aquele psicólogo norte-americano, que ele fala sobre o uso de drogas e a política também, né, das drogas nos Estados Unidos. Então foi uma fala muito interessante. Depois ainda pude conversar um pouquinho com ele. Mas eu acho que a gente precisa incluir, assim, na fala dele ele disse isso, né? A gente precisa incluir todas as pessoas, né, na questão racial. Esse é o meu projeto também, assim, né, literário. Você procurar as pontes e dialogar. E aí, por exemplo, quando acontece lá nos grupos de trabalho, lá que você não encontra pessoas negras, o que você faz? Você não vai falar? Você não vai... O que acontece, né? Então, se eu não fizer, ninguém vai fazer, porque você não tem ainda, né, essa naturalização de pessoas negras em todos os espaços. Então, e aí a gente entra também nessa questão super delicada, que é o lugar de fala, né? Ou seja, posso falar ou não, né, do meu lugar. Assim, a princípio, todo mundo pode falar o que quiser, né? E a questão do lugar de fala é justamente você tomar consciência de onde você está falando. Isso que é o mais importante, né? Então, se eu for falar de feminismo, eu tenho que saber que o meu lugar de fala é o homem. E como homem eu herdei o patriarcal, né, o patriarcalismo, né? Assim como uma pessoa branca vai falar sobre as questões raciais, ela também tem que entender que ela teve uma experiência branca, né, e que a partir desse lugar, né, é que ela vai omitir as suas opiniões. E aí o que as pessoas têm medo? Elas têm medo de, justamente por pertencerem a uma outra experiência, de serem canceladas. Por que elas têm medo de ser canceladas? Porque no discurso delas pode aparecer, e é normal que isso apareça, infelizmente, né, justamente esses vestígios, né, do racismo, né, porque a gente vive numa sociedade em que o racismo ele é estrutural. Então, assim, o lugar de fala, ele não é um lugar de interdição, nem de silenciamento, nem de censura, né? Ele é um lugar para te dizer, olha, se você vai emitir opinião, se você vai fazer alguma coisa em relação a isso, você tem que entender de onde é que você está falando, e que você corre o risco de ser criticado, né? É assim que a gente avança. A gente não avança com todo mundo dizendo amém para você. A gente avança também com as pessoas dizendo, olha, isso aqui que você falou não está certo, isso aqui, né? E a gente vai, né, avançando. Então, nesse sentido, o meu próximo projeto, né,
é um romance que vai entrar justamente nessas questões, assim, né? Ou seja, são 3 estudantes, meus personagens, né? São 3 estudantes universitários que entram depois do sistema de cotas, entram pelas cotas, né? E aí eu quero mostrar essa geração que vai enegrecer a universidade e de que modo os embates relacionados a isso vão acontecer dentro da universidade, ou seja, como é que esses professores que vêm de uma classe média, brancos, vão lidar com esses alunos negros e como esses alunos negros vão lidar com esses professores em busca ali de uma outra epistemologia. Que lindo, Jefferson, porque justamente na Procuradoria Federal de Direito do Cidadão, do Ministério Público Federal, é um dos temas que nos é bastante caro, né? Porque é sempre muito difícil do trabalho das comissões de heteroidentificação, até por conta de eventos em que pessoas se apropriaram disso, né? Aquela famosa fotografia em que tinha uma pessoa lá que entrou por cotas, se formando, e aí tu olha, não tem ninguém, né? Todo mundo é branco lá, né? Miriam, as dificuldades para fazer o filme, o tempo para fazer o filme, assim como antes de eu passar a palavra final para vocês, né? O tempo, o que projeta para adiante, o que a gente pode esperar? Bom, a gente, como agora nessa etapa, é justamente pensar na distribuição, para que o filme não fique parado. Então, a gente, aqui no Rio Grande do Sul, a gente está justamente lidando com essa questão da distribuição, o que é tão delicado e tão difícil quanto ou mais do que propriamente fazer o filme. Mas é uma questão fundamental para que a gente possa fazer com que ele circule, né? Tanto no Brasil, fora do estado do Rio Grande do Sul. Essa é a primeira coisa que a gente está se debruçando. Obviamente que temos outros projetos, também sempre nessa mesma linha, mostrando o lado B das coisas, né? Que aí é uma visão da gente como jornalista e como cidadãos, né? Como cidadã, de buscar sempre mostrar o lado B das coisas, né? Mostrar o lado que não tem visibilidade, que não tem, enfim, que procure gerar uma outra percepção na sociedade. Então, projetos tem, agora a gente quer finalizar, depois desses 15 anos quase envolvidos, né, na feitura do livro e do filme, é garantir que o filme possa ter a maior visibilidade em cantos mais distantes possíveis, e que a gente possa sair também com ele para fora do Brasil. Hoje a gente já teve 2 convites, casualmente essa semana a gente teve 2 convites para poder participar de festivais fora do Brasil. Então, que legal, né? É nisso que a gente está concentrando agora, e depois também poder tomar um fôlego, botar a vida um pouco em ordem, porque nesses 15 anos a gente não parou enfim, na construção e... Tá com as malas prontas o filme. Vai ser uma luta. Agora aqui no nosso roteiro, ficamos então com as palavras finais. Começamos pelo Jefferson, né? Que queira deixar um recado para a nossa audiência, e depois fechamos com a Miriam. Bom, meu recado é, assim que o filme entrar em circuito, que vejam o filme, né, recomendem o filme, porque é de fato aí uma obra de arte que a gente tem acesso, e uma grande contribuição também para a memória cultural do Brasil, assim, né? De fato é uma joia rara aí o que a gente tem, então super recomendo aí o Cavalo de Santo. É isso, e obrigado por essa oportunidade aí de conversar com vocês. Querido, eu não preciso falar mais nada, né? Depois que o Jefferson falou, já estou satisfeita. Se emocionar, pode se emocionar. Só pedir, com muita emoção também, pedir, retribuindo a fala dele, que estejamos todos na torcida aí pelos prêmios e pela carreira longeva, e só acrescentar que a gente espera uma sociedade melhor, né? Que todo esse movimento dê mais alicerce para a gente poder ter mais igualdade, menos
se falar, né, de racismo, mas, enquanto isso, eu acho que é importante que a gente possa, na literatura, no cinema, no jornalismo, enfim, construir outras pontes e a gente sair do lugar de conforto, né? Porque o mundo, a vida passa muito rápido e a gente, eu acho que o que mais leva é justamente o que a gente pode contribuir para que a sociedade fique mais igualitária, né? Pode ser até um pouco utópico, mas se a gente matar a utopia, a gente também perde o brilho, né, da vida. Então, agradecer demais esse espaço, agradecer demais a oportunidade de estar aqui com você, com o Jefferson, e agradecer a Cubo, agradecer ao Carlos, meu parceiro, meu diretor, né, que sempre me coloca na frente. Boa estratégia, Então, né? Ele está ali só olhando a gente. Eu acredito que a gente fez uma boa tarde de trabalho aqui hoje, a gente contribuiu para a cidadania, vocês falaram coisas maravilhosas, o filme, né? Quem já viu, quem pode ainda ver, está disponível. Acho que contribuímos aqui para as questões de cidadania, para a gente pensar um pouco isso de uma outra forma, né? Como o Jefferson falou, né? A gente tem que falar do jeito que a gente pode falar, né? Do que a gente está autorizado para falar. E eu acho que hoje a gente estava autorizado a comentar esse filme, né? Comentar os livros do Jefferson. E eu passo agora, então, para Magali para a gente encerrar o evento. E agradecendo a todos. E também agradecendo a Miriam por nos receber aqui na Cubo. Eu que agradeço muito ao Edgar por ter se disposto a fazer essa mediação, a Miriam, por toda a dedicação para aqui conosco, para fazer acontecer, ao Jefferson, a Cubo, ao Carlos Caramês, a Juliana e o Eric, que foram os nossos intérpretes, agradecer a todas as pessoas que estão conosco, que estiveram conosco, dizer que o filme, então, está disponível até às 23h59 de hoje, ele é imperdível, né? Além de premiado, ele é realmente um documento à memória do Brasil e do Rio Grande do Sul, e dizer que a programação do mês da Consciência Negra da Justiça Federal do Rio Grande do Sul continua amanhã com o projeto Conversas Necessárias, que vai ser facilitado pela Ângela Lux, que é a nossa colega aqui da Justiça Federal, e pela Carla Rodrigues de Souza, que é do Centro da Justiça Restaurativa da Justiça de São Paulo. Porque conversar sobre racismo e branquitude também pode ser transformador. Ouçam também o podcast do Conversas Necessárias, que as nossas mediadoras vão deixar aí no chat, que nós fizemos um podcast exclusivo com a Sátira Machado, que é a biógrafa do professor Oliveira Silveira, então informações muito interessantes e muito, enfim, que precisam ser trazidas ao grande público. E vamos dizer para acompanhar, então, a programação do grupo de trabalho, porque letramento racial nós temos na Justiça Federal, para cada um de nós aproveitar e se beneficiar. Agradecemos muito, estamos encerrando, até a próxima e boa noite.